E bora lá, galera, porque nesse exato momento estamos vivenciando o maior shutdown da história dos Estados Unidos e grandes impactos começamos a perceber dentro do mercado cripto a partir de agora. Bitcoin chegou em 99 mil dólares, bateu 98, bateu 99, agora está em 100 mil dólares, mas existe um cenário muito importante. Podemos ainda ter uma temporada de altcoins e há um discurso muito importante do JP Morgan falando a respeito de uma grande alta que podemos ainda presenciar dentro do Bitcoin. E é a respeito disso que eu vim falar com vocês hoje. Mas já deixa nos comentários aí, você acredita que agora estamos no final do ciclo de alta do Bitcoin e a partir de agora podemos presenciar uma forte correção dentro do mercado, respeitando aquele padrão de 4 anos? Qual que é a sua opinião? Deixa nos comentários aí. E antes de soltar cada uma dessas informações, dá só uma olhada nessa informação. Galera, nesse exato momento eu estou usando uma ferramenta de inteligência artificial que está operando dentro da minha conta na Bybit. Todas as negociações que ela já vem fazendo são negociações de forma 100% automatizada. E dá só uma olhada aqui, pessoal, no resultado no dia de hoje. Apenas hoje aí, pessoal, chegando a 39 dólares no positivo. E um ponto interessante dessa ferramenta, dá só uma olhada nesse histórico. O histórico de outubro, pessoal, no caso aí, no mês passado, a gente teve ali um retorno superior a 17%. E um ponto interessante é que, por mais que a gente não teve o famoso UpTuber dentro do mercado, usando essa ferramenta de inteligência artificial, a gente acabou tendo um famoso UpTuber. Dá só uma olhada nisso daqui. No histórico dela, pessoal, de outubro, a gente percebe que ela estava seguindo aqui o seu padrão desde o dia 1º até o dia 10. Quando foi no dia 10, na maior liquidação da história do mercado cripto, quando a gente teve 19 bilhões de dólares sendo liquidados naquele dia, essa ferramenta entregou um resultado excelente. Isso daqui já é bem interessante ressaltar e vale lembrar que, pessoal, todas essas negociações são negociações de forma 100% automatizada. Depois do dia 10, ela seguiu ali o seu padrão comum. Clicando em ordens fechadas, dá só uma olhada nisso daqui. No mês de outubro, ela fez 1.019 ordens. Dessas 1.019 ordens, apenas 5 ordens ela fechou no negativo, com a taxa de acerto de 100%. Se você hoje quer entender um pouco mais a respeito dessa inteligência artificial, me chama lá, o link vai estar na descrição do vídeo, você vai falar diretamente comigo e eu vou te explicar tudo a respeito dessa ferramenta. E lembrando, todas essas informações são informações de caráter especulativo, não é uma indicação de investimento, nem de compra, nem de venda de nenhum ativo, é apenas a minha opinião. Façam as suas análises. E galera, bora lá. Nesse exato momento a gente presencia aqui o mercado em completa volatilidade. Poucas moedas ali, pessoal, subindo. Importante é, o preço do Bitcoin chegou no patamar abaixo de 100 mil dólares. Será que vai se manter nessa região? Galera, tem muita informação importante que eu estou trazendo para vocês dentro desse vídeo. Dá só uma olhada nessa primeira que já é bem relevante também. Dentro do gráfico do Bitcoin, gráfico mensal, a gente observa um cenário bem interessante. Colocando aqui, pessoal, uma linha de tendência de alta, que vem desde agosto de 2024, a gente percebe um cenário bem interessante no preço do Bitcoin. Ele se encontra, nesse exato momento, em uma linha de tendência de alta. Essa linha de tendência de alta que foi encostada aqui, pessoal, nessa região de 98 mil dólares. Há uma grande expectativa de uma extensão de ciclo. Já começa a ser cogitado dentro do mercado essa grande possibilidade da gente ter uma extensão de ciclo. E dá só uma olhada nessa informação, beleza? A gente já viu aqui que agora, nesse exato momento, o Bitcoin está em uma linha de tendência de alta, encostou no seu suporte e vem logo na sequência esse tipo de informação. Presta bastante atenção nisso daqui. O valor justo do Bitcoin é de 170 mil dólares. Argumenta JP Morgan em um modelo baseado em ouro. Utilizando métricas de capital de risco, o banco afirma que o BTC deve corresponder a 2/3 da base de investimento privado de ouro, acima dos atuais de 102 mil dólares. E um ponto mais relevante, dá só uma olhada nisso daqui. Analistas do JP Morgan prevêem que o Bitcoin pode alcançar 170 mil dólares nos próximos 12 meses.
Na verdade, de 6 a 12 meses, com base em sua avaliação histórica em relação ao ouro. Mas aí, beleza, a gente não está dentro de um ciclo que basicamente vem respeitando ali 4 anos. A gente tem um halving, um ciclo que já vem se repetindo ali. A cada 4 anos a gente vê o halving, vê o ciclo de alta, depois temos o grande bear market. Se a gente fala que o preço do Bitcoin pode superar a marca de 170 mil dólares nos próximos 6 a 12 meses, estamos olhando agora para 2026 e vale ressaltar um cenário bem interessante. Beleza, a gente está falando de Bitcoin que podemos presenciar uma forte alta em 2026. Agora um cenário bem interessante está dentro do gráfico do Orders. Galera, um ponto mais relevante é que dentro do ciclo de mercado a gente já conhece um padrão muito simples, que é o seguinte: a gente tem ali o próprio USDT sendo bem fortalecido no período de correção do mercado, depois a gente tem o ciclo de Bitcoin, e a gente viu que o ciclo de Bitcoin começou lá em janeiro de 2024 com a aprovação do seu ETF. O Bitcoin começou a subir fortemente e já ultrapassou a sua antiga ATH antes mesmo do halving, ou então do halving, como várias pessoas já dizem. Beleza, isso daqui já fugiu do padrão, então o ciclo do Bitcoin já começou a ser alterado lá em 2024. E o gráfico do Orders, ele entrega uma informação muito relevante e valiosa também. O gráfico do Orders a gente tem aqui, pessoal, basicamente o padrão de Altcoincision, aonde depois de cada suporte que ele já encostou aqui, ele entrega uma forte Altcoincision. Presta muita atenção nessa informação. Beleza, a gente está tendo aqui o gráfico do Orders, que nesse exato momento está em um suporte, mas lá atrás, toda vez que ele alcançou esse suporte, toda vez que ele chegou nesse suporte, ele deu uma arrancada de preços bem interessante. 2017, a gente teve ali a primeira temporada de altcoins, depois um bear market, encostou ali bem perto desse suporte novamente e em 2021 entregou mais uma temporada de altcoins. E a partir de agora a gente já percebe um cenário bem interessante. Toda vez que ele chega perto desse suporte, ele entrega uma temporada de altcoins. Beleza. Encontramos nesse exato momento, pessoal, basicamente o mesmo cenário que a gente viu antes, o cenário ali pré-temporada de altcoins, que é que nesse exato momento o gráfico do Orders está nessa região de suporte, galera. Qual seria a expectativa? E uma probabilidade também é do gráfico do Orders, depois desse suporte, voltar para cima. Se tem essa especulação de mais alta para o preço do Bitcoin em 2026, alimentando uma expectativa de extensão de ciclo, claramente o gráfico do Orders aqui está trazendo uma informação muito valiosa para a gente, que possivelmente a gente pode ter uma temporada de altcoins, que já era para ter acontecendo agora em 2026. É uma probabilidade, galera, mas a gente tem, qual o histórico que a gente tem dentro do mercado? É um histórico de 4 anos. Ainda estamos ali em cima do muro, será que vai acontecer mesmo ou não? Mas como eu falei para vocês, o ciclo do Bitcoin já foi alterado desde o início de 2024, que já é um ponto bem relevante também, beleza? Então começamos aqui a entender que podemos ter uma forte alta em 2026, mas deixa nos comentários qual que é a sua opinião. Seria possível essa forte alta ainda em 2026? Galera, a partir de agora existe essa grande probabilidade, mas olhando para o curtíssimo prazo, dá só uma olhada nessa informação. No mapa de liquidações do Bitcoin, pessoal, no gráfico diário, a gente já percebe bastante liquidez para uma possível recuperação de preços. Agora, nos 7 dias, que é o gráfico semanal, a gente vê uma maior liquidez aqui, pessoal, sendo formada no gráfico de 7 dias. O que seria essa liquidez que está sendo formada e no que ela influencia para uma possível alta do Bitcoin? Basicamente, posições de short, posições de pessoas que acreditam que o mercado vai corrigir, estão lá em cima. E basicamente esse gráfico ele respeita esse tipo de padrão. O próprio Bitcoin ele vem buscar ali essa liquidez que está lá em cima para liquidar os shortados. Da mesma forma, ele funciona para correção também. Lá no dia 10 de outubro de 2025, ele pegou a maior liquidez que tinha para correção. Tá retestando novamente esse mesmo suporte. E agora, pessoal, começa a ser formada uma bastante liquidez, uma maior liquidez ali para uma projeção de compra dentro do mercado. Agora, no 30 dias, dá só uma olhada nisso daqui. Uma maior liquidez está sendo formada. Diversas pessoas
acreditam que possivelmente estamos no início de um grande bear market. Mas será mesmo? Será que essa probabilidade de termos um ciclo estendido pode se manter firme? Deixa nos comentários a sua opinião, dá só uma olhada nisso daqui também. Somada àquela ideia do Ordens, dá só uma olhada nisso daqui. As altcoins se recuperaram 2 vezes da recente queda do mercado, mantendo-se firmes ao longo de uma tendência macro de 3 anos, desde 2023. As altcoins estão demonstrando força em relação ao Bitcoin. E a gente volta para aquele gráfico do Ordens, onde eu mostrei para vocês que estamos nesse exato momento em um grande suporte de uma linha de tendência de alta. Somada com essa ideia, com uma possível ali entrada em 2026 em temporada de altcoins, galera, qual que é o cenário que a gente pode presenciar? Eu acredito que dentro desse gráfico do Ordens, a gente pode ter ali uma sequência de vários meses positivos nas altcoins, mas seria completamente um cenário novo que estaríamos vivendo a partir de agora. E é a respeito disso que a gente tem que intensificar o nosso estudo a partir desse exato momento. Mas deixa nos comentários a sua opinião. Como eu falei para vocês, é apenas a minha opinião. Há essa grande probabilidade de termos ali uma extensão de ciclo, mas tudo pode mudar. Inclusive, nesse exato momento, com essa possibilidade do Bitcoin corrigir mais um pouco, existe uma grande probabilidade também do mercado começar a encarar um cenário muito forte de alta. É uma grande probabilidade, mas deixa nos comentários a sua opinião. E como eu falei para vocês, ainda estamos em shutdown. E um ponto interessante é que, se esse shutdown finaliza por agora, claramente, o mercado pode reagir de forma mais otimista a todo esse cenário. Ponto esse que a gente já tem que ficar atento a partir de agora. E fique ligado no canal, porque em breve eu vou trazer novas informações em relação ao Bitcoin, em relação ao mercado de criptomoedas. Deixa nos comentários o seu feedback se você gostou desse modelo de vídeo. Se você gostou, eu vou trazer mais vídeos dessa forma para vocês. Um excelente final de semana para cada um e te vejo em breve.